da série Magia Natalina. Hoje aqui no canal teremos um dos mais famosos contos da época natalina. Esse que é o meu conto favorito e acredito que seja o de muita gente também. Então sente-se confortavelmente, vá pegando seu panetone, seu chocolate quente e deixando o like para o canal, que aqui no Caminhando nas Nuvens, eu, Vivi Ribeiro, te coloco a par da história. Vamos lá? Escrevi este pequeno livro de Natal para despertar nos corações dos leitores um espírito de benevolência e bondade, sem que uma única nota dissonante de riso ou de tristeza venha perturbar o seu tom. Que ele possa, de fato, ser lido com prazer. Charles Dickens, dezembro de 1843. Desde que foi escrita, essa história vem sendo contada e recontada inúmeras vezes, de diversas formas, com várias adaptações, mas nunca deixou de ser um dos mais importantes contos de Natal. Será que você já sabe de quem eu estou falando? A Christmas Carol, de Charles Dickens. Não reconheceu pelo título? Ah, mas você deve conhecer o personagem principal. Vamos saber a história do nosso adorável avarento, o velho Ebenezer Scrooge. Vamos lá? Marley estava morto para começar. Não há dúvida quanto a isso. O registro do enterro foi assinado pelo padre, pelo escrivão, pelo agente funerário e pelo próprio Scrooge. E Scrooge assinou-o. E o nome de Scrooge estava bom em qualquer coisa que ele se metesse. O velho Marley estava tão morto quanto um prego na porta. Lembrem-se bem disso e não se esqueçam, Marley estava morto. E se não tivermos isso em mente, nada de maravilhoso poderá resultar da história que vou contar. Scrooge nunca apagou o nome do velho Marley. Ainda estava lá, anos depois, acima da porta do escritório. Scrooge Marley. A firma antes era conhecida assim. Às vezes as pessoas chamavam de Scrooge e às vezes Marley, mas ele respondia a ambos. Era tudo a mesma coisa para ele. Mas Scrooge era um homem sovina, duro e afiado como uma pedra de amolar, da qual nunca saiu uma faísca generosa, fechado, reservado e solitário como uma ostra. O frio dentro dele congelava suas feições, tornava seu nariz pontudo, encolhia suas bochechas, endurecia sua marcha, fazia seus olhos vermelhos e seus lábios finos. Ele falava com voz áspera. O gelo em seu coração congelava até mesmo sua casa. Nenhum calor externo o aquecia, nenhum inverno rigoroso o esfriava, nenhum vento soprava mais forte do que o dele. Nem a neve caía mais implacável, nem a chuva caía mais obstinada. O mau tempo não tinha poder sobre ele. Ninguém jamais parava para dizer-lhe com alegria: meu caro Scrooge, como vai? Nenhum mendigo lhe pedia esmola, nenhuma criança lhe perguntava as horas, nenhum homem ou mulher lhe pedia indicações na rua. Até mesmo os cães de rua pareciam conhecê-lo, e quando viam-no chegar, puxavam seus donos para dentro das casas. Mas o que isso importava para Scrooge? Era exatamente o que ele queria, seguir seu caminho afastado de todos sem ser incomodado. Na véspera do Natal, Scrooge estava em seu escritório ocupado com seus negócios, quando seu sobrinho entrou alegremente para desejar-lhe um Feliz Natal.
Scrooge então respondeu com seu famoso bah, zombando da alegria natalina. O sobrinho tentou convencê-lo de que o Natal era uma época de bondade e generosidade, mas Scrooge permaneceu frio e ríspido, recusando qualquer convite para celebrar. Mais tarde, 2 cavalheiros apareceram pedindo doações para os pobres. Scrooge os despachou com dureza, dizendo que já havia prisões e casa de trabalho suficiente para cuidar dos necessitados. Ao cair da noite, Scrooge fechou o escritório e foi para casa. Sua casa era sombria, silenciosa, perfeita para sua natureza solitária. Ao chegar, algo estranho aconteceu. O batente da porta transformou-se na face de Marley, seu antigo sócio falecido. Scrooge ficou abalado, mas entrou mesmo assim. Dentro de casa, o silêncio era perturbador. De repente, correntes começaram a arrastar-se pelo chão e o fantasma de Marley apareceu diante dele, envolto em correntes pesadas, presas a cofres, livros de contabilidade e bolsas de dinheiro, símbolos de sua vida gananciosa. Marley contou a Scrooge que estava condenado a vagar pelo mundo carregando o peso de sua avareza. Avisou que Scrooge teria o mesmo destino a menos que mudasse sua vida. Para ajudá-lo, 3 espíritos viriam visitá-lo: o espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. Cada um mostraria a Scrooge lições muito importantes. Assustado, mas ainda incrédulo, Scrooge tentou rir da situação. O fantasma de Marley, porém, soltou um grito terrível e desapareceu, deixando Scrooge apavorado. Tremendo, ele foi para a cama, tentando convencer-se de que tudo não passava de um sonho. Scrooge acordou à meia-noite, lembrando-se das palavras do fantasma de Marley. De repente, uma luz suave iluminou seu quarto. As cortinas da cama foram puxadas e diante dele apareceu uma figura estranha. Um espírito com a aparência ao mesmo tempo jovem e velha, com cabelos brancos, mas rosto infantil. Vestia uma túnica clara e segurava um chapéu apagador de velas. Era o espírito do Natal passado. O espírito disse que viera mostrar a Scrooge as cenas de sua própria vida. Tocou-lhe o coração e num instante eles estavam fora de casa viajando no tempo. Scrooge viu sua infância solitária, estudando numa escola fria, enquanto os outros meninos brincavam. Recordou-se de sua irmã que o amava e o buscava para levá-lo para casa. Mas logo vieram memórias dolorosas. Sua noiva Belle, rompendo o noivado porque ele se tornara obcecado por dinheiro e havia perdido a capacidade de amar. O espírito mostrou-lhe Bella mais tarde feliz com sua família, enquanto Scrooge estava sozinho. Cada visão atingia Scrooge profundamente. Ele tentou resistir, mas não podia negar a verdade. Sua vida fora marcada por escolhas egoístas e pela perda de afeto. Desesperado, pediu ao espírito que parasse. O espírito, porém, insistiu em mostrar-lhe mais. Finalmente, Scrooge, incapaz de suportar, agarrou o chapéu apagador de velas e o colocou na cabeça do espírito, apagando sua luz. Exausto, caiu na cama e adormeceu. Scrooge acordou e viu seu quarto iluminado por uma claridade intensa. Ao abrir as cortinas, encontrou-se diante de um espírito majestoso, vestido com uma túnica verde, coroado de azevinho e com uma tocha brilhante na mão. Era o espírito do Natal presente, radiante e cheio de vida. O espírito levou Scrooge pelas ruas da cidade.
mostrando-lhe cenas de alegria natalina. Famílias preparando ceias, crianças brincando, pessoas trocando presentes e cumprimentos calorosos. Apesar da pobreza de muitos, havia um espírito de generosidade e união que sempre tocava profundamente Scrooge. Eles visitaram a casa de Bob Cratchit, o humilde empregado de Scrooge. Lá, Scrooge viu a família reunida em torno de uma refeição simples, mas cheia de amor. Conheceu o pequeno Tintim, frágil, doente, mas cheio de esperança e bondade. Scrooge ficou comovido ao perceber que, sem ajuda, a criança não sobreviveria por muito tempo. O espírito também mostrou festas em casa de ricos, revelando que o Natal trazia alegria a todos. Em seguida, levou Scrooge à casa de seu sobrinho, onde o jovem e seus amigos riam e brincavam, mesmo zombando da avareza de Scrooge com bom humor. Pela primeira vez, Scrooge sentiu vontade de participar. Por fim, o espírito revelou duas crianças miseráveis escondidas sobre o seu manto: ignorância e miséria. Disse que eram filhos da humanidade e que deviam ser temidos, especialmente a ignorância, pois dela nasciam todos os males. Scrooge ficou aterrorizado com a visão. Quando o relógio marcou meia-noite, o espírito do Natal presente começou a envelhecer rapidamente. Despediu-se de Scrooge, lembrando-se que o próximo espírito estava a caminho. A luz se apagou e Scrooge aguardou ansioso e temeroso a próxima aparição. Scrooge aguardava trêmulo quando uma figura sombria se aproximou. Era envolta por um manto negro que ocultava completamente seu rosto e sua forma. Apenas uma mão ossuda se estendia para apontar. Era o espírito do Natal futuro, silencioso e aterrador. Finalmente, o espírito levou Scrooge até o lar dos Cratchit, onde todos choravam pela perda de Tim. O menino havia morrido e sua ausência era sentida com profunda tristeza. O espírito levou Scrooge a ver cenas que o encheram de pavor. Primeiro, homens de negócios comentavam friamente a morte de alguém sem pensar, apenas discutiam o que fariam com seus pertences. Depois, Scrooge viu pessoas vendendo objetos roubados de um morto, sem respeito algum. Em seguida, foi conduzido a um quarto onde um corpo jazia sozinho, sem ninguém para lamentar sua partida. Scrooge implorou ao espírito que mostrasse alguém que sentisse emoção com aquela morte. O espírito mostrou então uma família endividada que se alegrava porque a morte do credor lhes dava algum alívio. Por fim, o espírito conduziu Scrooge a um cemitério, apontou para uma lápide e Scrooge aproximou-se. Leu seu próprio nome gravado ali. Desesperado, caiu de joelhos suplicando ao espírito que lhe desse uma chance de mudar seu destino. Prometeu que viveria honrando o Natal em seu coração e praticando a bondade todos os dias. O espírito não respondeu, apenas permaneceu imóvel, apontando para a lápide. Scrooge, tomado pelo terror, agarrou-se ao manto da figura e, de repente, tudo desapareceu. Scrooge despertou em sua própria cama. Estava vivo e o sol brilhava lá fora. Sentiu-se tomado por uma alegria imensa. Não havia sido enterrado no destino sombrio que o espírito do futuro lhe mostrara. Tinha uma segunda chance. Saltou da cama e correu pela casa, rindo e chorando ao mesmo tempo. Abriu a janela e perguntou a um menino de rua que dia era. O garoto respondeu: "É Natal!" Scrooge ficou radiante e os espíritos haviam feito tudo em apenas uma noite. Ainda era tempo de celebrar. Ele mandou comprar o maior peru da loja. Enviou-o para a casa de Bob Cratchit, sem revelar que fora ele o responsável. Depois,
Saiu pelas ruas desejando a todos um Feliz Natal, sorrindo e cumprimentando pessoas como nunca havia feito. Visitou o sobrinho e participou da festa com alegria sincera. No dia seguinte, quando Bobby Crust chegou atrasado ao trabalho, Scrooge fingiu estar zangado, mas logo surpreendeu o empregado ao anunciar que aumentaria o seu salário e ajudaria sua família. A partir daquele dia, Scrooge passou a viver com bondade, generosidade e alegria. Tornou-se conhecido como um homem que sabia honrar o Natal em seu coração e praticar o bem o ano todo. E como disse Tiny Tim, que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal! E se você gostou, esse e outros contos maravilhosos estão inclusos nas playlists do canal. Eu tenho várias playlists de Natal. A desse ano, Magia Natalina. Eu vou deixar o link anexo no primeiro comentário para vocês, tá ok? Escolha um conto com o qual você mais se identifique. Deixe seu like e compartilhe. Meus amores, um lindo dia para vocês. Um dia abençoado, produtivo e muito, mas muito feliz, porque é isso que a gente merece. E nós temos um encontro marcado aqui para uma história, um conto, uma curiosidade, quem sabe? Isso você só vai saber no próximo vídeo. Por enquanto, beijos de Natal para vocês e tchau!